Fala, Rico na América! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast que vai ajudar vocês a multiplicar e a investir os seus dólares nos Estados Unidos. Meu nome é Jonathan Souza, faço parte do time Ricos América e hoje eu estou aqui com o Natan Meirelles. Natan Meirelles, vai ser presente, Natan. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse podcast maravilhoso, onde a gente ajuda você a chegar na Terra Prometida e a multiplicar os seus dólares nos Estados Unidos. Para quem não me conhece, eu sou o Natan Meirelles, trabalho junto com a equipe aqui na RNA e no projeto MNA, né, que é o Milionários na América, que eu tenho certeza que quem ainda não conhece, logo vai conhecer. Formado em Economia e analista de valores imobiliários, e estou aqui hoje com o grande Jonatas, o abençoado Jonathan Souza. Boa, Natan, boa. E hoje, galera, a gente vai estar falando de um assunto que é algo muito interessante. Por quê? O pessoal que fala que investe e a gente quer saber se o pessoal está investindo ou o que eles estão fazendo. Que é a diferença entre o quê? Investir e especulação. O que vocês estão aprontando? Então, pessoal, já pega o papel e a caneta, anota tudo, porque hoje o conteúdo não é simples. Eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque o Natan vai trazer essa diferença hoje para nós, tá bom? Então, Natan, vamos lá, me conta. O que é investir? O que é especulação? Dá um start para o pessoal entender aí se eles estão investindo ou apostando, como eles falam. Jonatas, esse é um tema que eu gosto bastante. Para falar a verdade, eu nunca vi ninguém comentar sobre isso aí nas redes sociais, nas mídias, enfim. E é algo que sempre me chateou um pouco, me incomodou, melhor dizendo, né? Que eu sempre vi muitas pessoas, amigos, nas redes sociais, enfim, todos os locais, as pessoas falando assim, não, porque eu comecei com um investimento no Google, um exemplo. Uhum. Comecei a investir na Tesla, né? E aí quando para cutucar, né? Porque eu já sabia ali, já conhecia a pessoa, enfim. Mas me conta um pouco, você começou a investir por quê? E aí a pessoa gaguejava, não sabia explicar o porquê ela tinha pego o seu rico dinheirinho, né? O seu rico patrimônio, e apostado, sofrido, né? Diga-se de passagem, né? Debaixo de sol, dia após dia, e depositado a fé, a confiança naquela empresa, né? Uhum. E não sabia nem o básico. Tá, me conta. Às vezes, de fato, não conhecia a empresa. Eu, como investidor, sou muito curioso também, né? Porque vai que eu comento muito isso, que a gente descobre boas formas de investir ou boas oportunidades, muitas vezes numa conversa informal, como a gente está tendo aqui agora, né? E aí eu, curioso, muitas vezes falo assim, tá, mas me conta, o que a empresa faz? Deixa eu conhecer essa empresa, o que ela vende? Ela vende que produto, que serviço? E não me respondiam, não sabiam. A única coisa que me diziam é o seguinte, olha, eu ouvi dizer, ou então um amigo meu, né, um amigo de meu pai, ou na mesa de bar que eu estava numa confraternização, me falaram que tinha essa empresa que ia duplicar de tamanho, que era uma empresa que estava dando muito lucro e tudo mais, e eu resolvi apostar. Aí eu falei assim... Qual a palavra? Eu resolvi apostar. Apostar, justamente. Eu falava assim, tá bom, então você não investiu, né? Você está fazendo uma aposta. Não, eu investi. E aí, até, às vezes, eu sou aquele cara chato, né? Porque é um tema que eu amo tanto e eu gosto de passar informação, né? E aí eu falo assim, não, deixa eu te falar, você não está investindo. Na verdade, você está fazendo uma especulação. E aí, como assim eu estou fazendo uma especulação? Porque, Jonatas, investimento é quando você dedica aquele 1% a mais, aquele 10% a mais. Porque hoje em dia é fácil, né? Como você bem sabe, eu posso abrir minha conta ali na corretora e com um clique eu consigo, né, ter uma ação do Google, da Microsoft, da Apple, ou comprar um ETF com várias ações, 500 várias ações. Então, isso é bem fácil, né? Mas o que é 1% a mais? E a gente depois vai chegar no 10% a mais. O que é 1% a mais? 1% a mais é você fazer o mínimo, que é você buscar, e você rico na América que está vendo aí ou nos ouvindo, né? Você buscar o mínimo, que é o que essa empresa vende? Será que o produto dela é bom? O que os meus amigos, meus familiares, será que eles já consomem esse produto? O que eles acham? Esse é 1% a mais. Você saber o básico do básico do básico, né? Esse é o primeiro ponto. E quais seriam os 10% a mais, Natan? Os 10% a mais é quando você também é dedicado, né, a dar o devido destino ao seu capital, ao seu dinheiro, né? Eu brinco muito que é que nem... Pensa você como o pai ou a mãe da noiva, né? Se chegar um rapaz para você e falar assim, não, eu quero casar com minha filha, você não vai falar assim, toma, leva. Você não vai fazer isso, né? Porque você ama muito sua filha. Saber, o que você faz na vida, meu querido? Quais são suas intenções com a minha família? Com a minha filha, né? Quem são os seus pais? Exato. Onde é que anda? Como se veste?
Então, esse daí já começa a ser os 10% a mais. Então, é aquela pesquisa básica mesmo no Google para saber quais são as forças da empresa, a fraqueza da empresa. O que é uma força e uma fraqueza? Será que o produto ele tem alguma falha? Vamos usar aqui o exemplo do McDonald's, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com... Tudo bem que é gosto, mas se a gente for comparar com o Burger King, por exemplo, tem muita gente que diz que o forte, a força do McDonald's são as batatinhas fritas. E a fraqueza seria a carne do hambúrguer. E do Burger King é o inverso. Então, você começar a se inteirar um pouquinho mais sobre essa empresa. Será que essa empresa tem concorrentes? Esses concorrentes são grandes, são pequenos, podem ameaçar a minha empresa, essa a qual eu quero investir, confiar, né, o meu dinheiro, a noiva, no caso aí, o dinheiro. E será que essa empresa... Ponto-chave esse aqui, né? E básico. Será que essa empresa dá lucro ou dá prejuízo? Acredite se quiser, tem muita gente que começa a colocar dinheiro e não sabe nem se a empresa dá lucro ou se é uma empresa que gera prejuízo. Isso é uma coisa, Natan, deixa eu te perguntar. Se fosse assim, tô começando agora no mercado, eu quero ouvir aquela dica do meu amigo, semana passada, tomando uma com ele lá, e ele falou, cara, essa empresa aqui tá maravilhosa. Quais seriam os pontos básicos, algo básico que eu deveria fazer? E você falou ali, entendi como a empresa ganha dinheiro, daí você já foi para os 10%, mas vamos pensar naquele 1%, que é o básico que a gente precisa para tomar esse primeiro passo e ter talvez uma decisão um pouco mais assertiva. O que eu precisaria olhar para me falar assim, não estou mais apostando, estou começando a investir. Então, assim, um básico do básico do básico é, de fato, você entender como que a empresa ganha dinheiro. Então, ela é uma empresa que ganha dinheiro vendendo hambúrguer, McLanche Feliz, ou é uma empresa que ganha dinheiro vendendo carros autônomos, elétricos, né? No caso da Tesla? Ou será que ela é uma empresa que ganha dinheiro vendendo água açucarada e gasificada, como o caso da Coca-Cola? Enfim, então o básico do básico do básico é você entender se essa empresa, como essa empresa ganha dinheiro, melhor dizendo. E além disso, se essa empresa é uma empresa que dá lucro ou uma empresa que dá prejuízo. E já antecipando, você poderia falar assim, tá bom, Nathan, como é que eu sei, como é que eu faço para saber se essa empresa gera lucro ou prejuízo, né? Então, hoje, Jonas, tem séries de sites pela internet em que você consegue digitar ali o nome da empresa e já vai aparecer uma série de informações para você que são altamente palatáveis, ou melhor dizendo, de simples de você olhar e entender aquelas informações, em que você consegue bater o olho e já ver assim, eu estou vendo aqui que nos últimos trimestres, e até melhor, nos últimos anos, essa empresa está tendo lucro. Ou, caso contrário, essa empresa está tendo prejuízo. Então, acho que assim, para você iniciar, o básico do básico do básico. Primeiro, meu amigo me falou dessa ação, ele disse que é uma empresa que vai deixar ele rico, e eu fiquei curioso. Né? Fiquei curioso, uma pulguinha atrás da orelha. Ele está me dando a possibilidade de eu ganhar dinheiro. De eu ganhar dinheiro. Isso daí, a partir do momento que alguém... Você pegou uma dica num vídeo na internet, que tem muito hoje em dia, os gurus, né, falando, porra, essa ação ela é maravilhosa, ela vai te dar tanto de lucro daqui por tanto tempo. Mas assim, quando você pega essa informação de outra pessoa e você não vai lá e pesquisa e vê se aquela informação é correta, eu entendo que é uma aposta. Porque você está acreditando que o cara te falou e você não sabe o que é realmente. Né? Exatamente. Agora você está me dando a opção, está me dando a solução de como seria eu sair dessa questão de aposta e eu começar realmente a me tornar um investidor. A se interessar, ou pelo menos a se interessar um pouco mais pelo destino do seu dinheiro. O destino que você tá dando. E afinal de contas, a gente passa tanto tempo pesquisando o carro que a gente vai trocar, a geladeira que a gente vai comprar, o computador, mas parece que as pessoas não passam ou não gostam, né, de dedicar um pouquinho de tempo a mais, eu não estou falando de horas, mas um pouquinho de tempo a mais que você dedique em saber aonde você está colocando seu dinheiro, já vai fazer uma grande diferença no resultado final. E definir se você vai ter lucro ou prejuízo. Né? E, obviamente que todo mundo quer ter lucro. Mas, basicamente, seria isso. Óbvio que existem uma série de técnicas, informações para a gente chegar a fundo se aquela empresa vale a pena ou não a gente investir. Mas como a gente está falando aqui do básico, e eu me incomodo muito com isso, que é como a gente falou no início, né, que muita gente chega ali, coloca dinheiro na dica do amigo ou no que ele leu, mas não para nem para saber como é que a empresa ganha dinheiro, se é a empresa endividada, se dá lucro, se não é, enfim. Então, respondendo sua pergunta e voltando, né, o básico do básico, eu acho que seria isso, para você aí, rico na América, ter bem claro essa noção
entre uma especulação e investimento. E é muito importante que você tenha isso definido, isso muito bem claro, Jonas, porque tendo essas questões definidas, separadinhas na sua mente, isso vai lhe ajudar também em questões um pouco mais complexas, eu acho que eu vou colocar dessa forma, que vem aquelas outras perguntas que a gente tanto recebe dos nossos alunos, né? Pô, Jonatas, mas quanto de dinheiro eu vou colocar quando eu estiver fazendo meu portfólio, minha carteira de investimentos, né? E obviamente a gente quer diversificar. Quanto de dinheiro eu vou começar a colocar no McDonald's? Quanto de dinheiro eu coloco no Google? E quanto de dinheiro eu coloco, sei lá, na empresa do Jonatas e do Natan, que acabou de nascer, enfim, né? Uma startup. Né? Então, você começa a responder essas perguntas quando você já tem isso bem definido. Entendi. Ah, eu fiz aqui um trabalho prévio, então isso aqui para mim já não é mais especulação. Eu já entendo um pouco mais. Ele já deu o primeiro passo dele em direção aos investimentos. Exatamente. Ele já entendeu o jogo, né, Natan? Já começou a entender o jogo, ele já começou a se inteirar ali, entender um pouco mais sobre o jogo, como ele funciona, e nesse caso, quem são os jogadores, né, daquele jogo ali. E os jogadores a gente vai dizer que são os ETFs, são as ações. Então, no momento que ele já começa a entender um pouco mais o que a empresa faz, como ela ganha dinheiro, já não é mais uma especulação. A gente já pode dizer isso. Mas se você ainda está na base da dica do amigo, do que você leu, e não está nem aí, né, para o básico, entender o básico, então, de fato, é uma especulação similar ao Powerball aqui nos Estados Unidos, ou a Mega Sena no Brasil. É literalmente uma aposta. E isso ele resolve de forma simples. Eu brinco com os alunos, porque às vezes os alunos vêm na aula, mas e isso daqui, que eu falei, Paulo, pessoal, existe uma ferramenta nova no mercado hoje. Foi lançada há muito pouco tempo. Você vai lá e digita Google. Porque ali o cara vai ter acesso a todas essas informações. Ele vai colocar. É literalmente você digitar como o Google faz dinheiro, como o Facebook Perfeito. faz dinheiro. Ele vai te mostrar, seja em imagens, seja em alguns sites, toda a linha de make money daquela instituição. Pronto, você já deu o primeiro passo, já sabe como faz dinheiro. Já deu o correto, primeiro Natan? passo. E agora é importante a gente reforçar aqui que como você falou, é o primeiro passo. Depois desse, existem mais alguns passos, né? E é interessante isso porque... E até estou fazendo essa reflexão aqui agora, nesse momento. Quem sabe faz ao vivo. A cada passo que você dá, né, em entender um pouco mais sobre a empresa, se ela dá lucro ou não, se ela é endividada ou não, e aí depois, quais são as perspectivas dessa empresa, e como a gente está falando aqui, pessoal, vocês conseguem responder isso tudo através do Google, sem precisar fazer cálculos, sem ter que ser formado em economia, nada disso, é simples, né? É pergunta que o Google lhe responde, ou se para os mais modernos aí, pergunta que acho que até o ChatGPT já responde, a inteligência artificial. Então, hoje em dia, a cada passo que você vai dando, né, para entender um pouco mais, se inteirar um pouco mais sobre a empresa, sobre o investimento, você está um passo também mais próximo, um passo à frente do sucesso financeiro e fazendo, e pasmem, isso que a gente está falando aqui, que é o básico, muita gente não faz. Porque, como eu falei, acho que as pessoas não se importam tanto, né, com o destino do dinheiro. É engraçado isso, a gente sua tanto, trabalha tanto de sol a sol no mês ali para ganhar aquele dinheirinho, para mudar de vida, para alcançar a independência financeira, mas a parte principal disso, né, quer dizer, a segunda parte principal, que a parte principal é o trabalho, né, mas a segunda parte, que é tão ou mais importante quanto, as pessoas não fazem. Porque o que você quer, no final das contas, é juntar um aliado para você. Quem é esse aliado nessa busca pela independência financeira? Seus investimentos. Então, você tem que saber quem você está se juntando, a quem você está buscando como aliado, porque faz toda a diferença se você está colocando dentro da sua casa um amigo, um aliado ou um inimigo, né? Nesse caso, um aliado, uma boa empresa, um bom ETF, um investimento que vai lhe ajudar a chegar nessa terra prometida que eu tanto brinco, ou um investimento que vai lhe dar prejuízo. E o pior, se for uma especulação, se você não sabe o que a empresa faz, também quando cair, você não vai saber por que ela está caindo. E quando subir também, você também não vai saber por que ela está subindo. Então, quando a especulação acontece, você meio que fica perdido. Que nem a Verena brinca, né? O cego em tiroteio, aquele meme do John Travolta, daquele filme do Quentin Tarantino, enfim. Então, se você não sabe o mínimo daquela empresa, como é que você também espera
conseguir, né, uma boa tomada de decisão, se você compra mais, vai recebendo o seu salário mensal, se você faz novos aportes, ou se você se livra logo daquela empresa, você não vai saber isso. Você não sabe o mínimo, você não sabe o básico. Até então é especulação. O que vier para você está valendo. É completamente diferente quando você faz um investimento. Né? Ah, legal. Poxa, você trouxe um ponto muito legal na questão do quê? O que fazer quando aquela empresa que você investiu começar a cair? Né? Então, poxa, claro que tem todo um porquê. Porque a pessoa decidiu fazer aquela compra. Sim, certo? com certeza. E se ela comprou realmente no quesito de investidor, ela sabe que no momento de queda, aquela empresa é boa para se ficar ou ela é ruim para se vender, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. E bem isso, é aqui que entra a diferença, né, entre o investidor e o apostador. Quando a ação começa a cair, o apostador, ele vai criar pânico, porque ele vai começar aquilo a cair, ele vai criar pânico. Fica congelado, né? Ali no... Vende tudo. E às vezes é um momento de oportunidade, né, Natan? E não, assim, é perfeito o que você falou. Muitas vezes pode ser um momento de oportunidade. E tem um cenário, acho que pior, né, desse do apostador entrar em pânico, perder dinheiro. O cenário pior é que assim, não apenas ele perde dinheiro, como ele começa a demonizar o mercado financeiro. Quantas vezes eu vi de gente que investiu no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, e falava assim, não, mas aquilo ali é cassino, eu perdi dinheiro, não serve, aquilo ali é jogo. E aí, quando isso acontece, né, o Rico na América, a pessoa que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, ela acaba criando uma barreira contra algo que pode ser um grande aliado a ela no alcance do sucesso financeiro futuro dela e da família dela. Né? E tudo porque ela não fez o beabá. É como se seu filho, você quisesse botar ele logo direto na faculdade para aprender cálculo, sendo que ele não sabe nem somar e subtrair. Né? E qual é o somar e subtrair? Como eu falei, coisa básica. Como é que essa empresa ganha dinheiro? Começa daí. Daí em diante é que a gente vai explorando mais e entendendo as partes mais técnicas da empresa. Mas eu até brinco que todo investimento, já até adiantando aqui, né, porque a gente sabe, né, a gente gosta de entregar sempre um pouco a mais. Eu brinco que todo bom investimento ele começa por uma reflexão, uma conversa entre você e você mesmo. Então, como é que essa empresa ganha dinheiro? O que eu acho do produto dela? O que eu acho do serviço dela? O que eu imagino na minha, digamos assim, na minha humildade, ou na minha falta de conhecimento mesmo, e aqui eu me coloco incluso, né? Porque eu também não entendo, apesar de eu trabalhar na área, eu não entendo de todos os setores, não sou especialista em todos os setores, mas o que eu acho, o que o Natan, o que o Jonas, mesmo sem ser um especialista da área, o que ele acha que... quais são as perspectivas futuras dessa empresa, por exemplo, para o ano que vem? Né? Acho que é bom, é ruim? Eu acho isso. Agora, deixa eu ver se esse meu achismo tem fundamento, se eu estou certo ou errado. Para onde é que eu vou? Para o Google. Exato. E daí em diante a gente começa a explorar um pouco mais sobre os nossos achismos, sobre o que a empresa faz, se a empresa é boa, se a empresa é ruim, se gera lucro ou não. Né? Então, fazer esse beabá, ter todo esse passo, é toda a diferença para você depois, posteriormente, identificar oportunidades, né, ou não dentro do mercado financeiro, que, diga-se de passagem, acho que é interessante isso também, porque o pessoal gosta de ouvir isso, né? Que foi assim, inclusive, que a gente conseguiu uma rentabilidade. Na verdade, está conseguindo, porque a gente não vendeu ainda, uma rentabilidade de mais de 80% com uma ação. Né? Então, foi aproveitando essas oportunidades. Porque muitas vezes, eu lembro que essa ação caiu, não caiu, não, despencou em vários momentos, mas nós nos mantemos frios, né, e acreditando, porque a gente tinha antes feito esse beabá. Exatamente. E a gente usou, é o que eu falo para os alunos, a gente usou exatamente o que a gente ensina. A gente trouxe ali a parte do Caiu comprou, mas o Caiu comprou não funciona assim, porque você precisa entender, você precisa ser um investidor para entender o porquê caiu e se é rentável comprar. Então a gente já não apostou, a gente continuou comprando mesmo com a queda e aplicando aquela estratégia de DCA, que é algo que eu adoro trabalhar junto com os alunos. Exatamente. E você falou que a gente aplica tudo que a gente ensina, né? Exato, 100%. E deixa eu só lhe perguntar uma coisa, o que a gente ensina é algo complicado, que o cara precisa de novo ser formado na área, fazer cálculo?
Não, isso aqui é o que a gente trabalha. É o simples para que a gente sabe que o imigrante está trabalhando o dia inteiro, Natan. Eu não posso fazer com que esse cara, essa mulher, vai lá e precisa dedicar horas e horas estudando. Não, eu preciso dar um passo a passo efetivo para ele. Sim. E é isso que a gente tenta trabalhar com eles. E não acredite só na gente, não, tá? Acredite também no maior investidor do mundo, que vocês conhecem, é o Warren Buffett, mas quem não conhece é um velhinho aí, né, que é muito assim, querido por todos no mercado financeiro e fora também do mercado financeiro, maior investidor do mundo. E ele fala que para você ter sucesso no mercado financeiro, rico na América, você não precisa ter um QI alto. Na verdade, é um local em que você fazer menos lhe ajuda, porque tudo que você precisa mesmo é fazer esse básico, esse beabá, e ter algo fundamental, uma peça-chave, que é paciência. Né? Exatamente. Tranquilo. Rico na América, hoje, nesse podcast, vocês tiveram acesso a uma informação que muitos não têm com facilidade. E vocês já entenderam quais são os passos que vocês precisam dar para sair desse negócio de apostador e se tornar realmente o start ali daquele investidor de sucesso em busca dos seus objetivos, em busca daquilo que eu sempre falo para os nossos alunos, a virada da chave, o seu primeiro milhão, a conquista da sua liberdade financeira. Obrigado, Natan, por esse encontro, obrigado por toda essa visão sobre essa diferença entre especulação e investimento.